é o Fan Client? Fan Client é um projeto que faz parte do Spring Cloud, do ecossistema Spring Framework. Ele basicamente é utilizado para integrações com o serviço REST de maneira simples e prática através de interfaces anotadas. Hoje, quando queremos consumir uma API dentro da nossa aplicação, utilizamos o REST Template. E hoje eu vou mostrar um pequeno exemplo de como implementar o Fan Client de maneira fácil e prática. Vamos primeiramente hoje fazer a implementação do REST Template e depois do Fan Client e vamos comparar a diferença e facilidade entre os dois. Criaremos um projeto que consumirá essa API da via CEP, onde informamos o CEP e ele retorna algumas informações básicas referentes àquele CEP. Faremos duas implementações, uma utilizando a REST Template, como todos conhecem, e a outra Fan Client. A primeira coisa que teremos que fazer é entrar aqui neste site start.spring.io e vamos criar o nosso projeto. Vamos marcar linguagem Java, Maven, a versão do Spring Boot 3.2.2, botaremos o grupo, artifact, name, a descrição, o pacote onde ficar o nosso projeto, o tipo de empacotamento e a versão do Java, que vai ser a 17. As dependências que utilizaremos somente duas, a Spring Web e a Lombok. A gente gera, né, e salvamos em algum local da nossa pasta, tá? Do nosso computador. Abrindo aqui o nosso projeto que foi gerado pelo Spring Start, vamos criar aqui uma estrutura básica do nosso projeto. Vamos criar aqui, dentro de Java, dentro de app, uma pasta chamada controller e dentro dela teremos proxy. Dentro da proxy teremos um service. Vamos criar mais estruturas aqui. Dentro do service, teremos um impl. Dentro da controller ainda, teremos um diretório chamado resource, que é onde ficará nosso endpoint. E teremos também a nossa rule, que será a nossa regra de negócio. Teremos aqui dentro também uma parte chamada config e outra chamada properties. Dentro de resource temos nossa application property. Eu gosto de trabalhar com YAML, então eu vou fazer a conversão aqui. Esse é um plugin que eu utilizo, que ele converte property para YAML e de YAML para property. Então eu vou estar convertendo aqui para YAML. Então a nossa estrutura aqui do projeto está feita e agora a gente vai começar a codar. Então vamos criar nosso recurso, mais conhecido como endpoint. Vou dar o nome aqui de location resource. Vou colocar as anotações aqui primeiro. A require arg constructor, que é do Lombok, a REST controller e a request mapping. Request mapping. Eu vou criar o meu primeiro endpoint. Vamos consumir um serviço externo da maneira tradicional que normalmente a gente consome, que é o REST Template. Para a gente verificar aqui qual é a diferença. Eu vou declarar aqui uma location ruler, que vai ser a nossa regra de negócio,
e vou dar o nome de role, e vou criar o nosso primeiro endpoint aqui, que ele vai acessar o serviço externo através de REST template. Vou declarar aqui um public, vou retornar um objeto qualquer, e vou dar o nome de find SEP REST template. Vou declarar aqui um @path variable do tipo string e o nome de SEP. Um getMapping com valor /REST template /SEP a condicional aqui a variável SEP. Vou retornar a minha role.find SEP REST template passando o meu SEP. Corrigir o nome aqui, o nome está errado. Refatorar. Tem um Vzinho aqui. E vamos lá, vamos criar a nossa classe de regra de negócio, chamada location role. Vou declarar aqui um @required args construct do Lombok, um @component. Vou criar aqui uma classe pública. Peraí. Tá, criar aqui automático pra gente. Beleza. Uma classe pública que retorna o object. Vou declarar aqui um @sl4j do Lombok, porque eu vou fazer uns logs aqui. Então, log info, iniciando o método de implementação REST template. Vou declarar uma variável aqui chamada template. Vou instanciar um new REST template. Vou declarar aqui uma URL do tipo string. Vou passar aqui um string.format. Vou passar a URL aqui dentro, porque string .format, porque vai ter o parâmetro no meio da URL ali, então vai ter que haver a substituição. E a URL é aqui do via SEP, onde a gente consulta o SEP. Então, vou passar aqui eu vou passar uma porcentagem S, que vai ser o cara que vai ser substituído pelo meu SEP. Vou dar um return template.getForEntity, passando a URL e o tipo do que eu vou retornar, que vai ser um object, object.class. Então, agora vamos executar o projeto, ver se está tudo funcionando. Projeto executado, vamos fazer o teste aqui, eu já tenho a URL pronta, só mudar aqui para a porta 8080. Bom, e está aí. Aí a implementação do serviço, o consumo de serviço utilizando o REST template. Ok?
Agora vamos fazer a implementação do FEM. A primeira coisa, a gente vai precisar colocar uma dependência no nosso POM. Eu já copiei aqui da minha cola, então a dependência é essa aqui, a framework.cloud, cloud starter, OpenFEM. Ok? Após essa biblioteca adicionada no POM, vamos aqui na nossa classe principal, na nossa main, e vamos colocar um arroba enable FEM client. É importante esse carinha aqui, tá? Não pode faltar. Beleza. Criado. Vamos agora criar aqui na nossa proxy uma location proxy, que vai ser uma interface. Vamos utilizar a anotação FEMClient. Vamos dar um nome para ele, vamos colocar de location mesmo, pode ser qualquer nome, nome da sua escolha. E aqui vamos ter que passar a URL. Só que vamos passar a URL principal, a base. Vamos aqui olhar na nossa regra de negócio. Vamos copiar ela aqui, toda. Vamos colocar aqui. E a base dela vai ser esse cara aqui, porque depois do WS a gente tem um parâmetro ali, né? A gente tem uma variável. Então, a base é essa. Então, eu vou criar um método aqui. Um método que ele vai retornar o quê? Um object. Eu vou botar o nome do método de find by sep FEM. Opa. FEM. E aqui eu vou ter um path variable. Igualzinho quando a gente faz nos nossos endpoints. Vai ser do tipo string e o nome sep. E aqui a assinatura vai ser um get mapping, que eu vou passar o quê? Ele aqui ele pede o viasep.com.br/ws. Aqui ele passa um sep, né, que vai ser a variável aqui chamada sep /JSON, igual está aqui, ó. Tá vendo? Tem a variável e JSON, ok? Pronto, tá aí. Somente isso, bem simples. E agora vamos lá para a nossa regra de negócio. Private final. Final por quê? Porque eu estou utilizando require args constructor do Lombok. Então, ele vai fazer a instância, né? Ele vai injetar esse location proxy. Vou dar o nome de proxy. E vou criar um public object find by sep FEM. Vou receber uma string chamada sep e vou dar um return this.quem, o nosso proxy .find by sep, passando o sep. Agora vamos para o nosso recurso. Eu vou copiar aqui para não perder tempo. Vou mudar aqui. Vou botar o nome de FEM. E aqui ele vai, lá na nossa regra de negócio, pegar esse cara aqui. Ok? Então, agora vamos testar. Vamos executar aqui o projeto, ver se está funcionando. Rodou o projeto. Vamos abrir aqui o Postman.
Vamos criar um get, eu já tenho a URL aqui. E executando, e tá aí. Executado. Tá? A implementação foi bem simples, somente uma interface com o método que você quer, passando a URL base no topo da interface e passando aqui a assinatura do método que você deseja. No nosso caso aqui, é um get passando sep/json. Ok? Então está implementado. Eu vou botar um log aqui, repetir também aqui, iniciando o método de implementação FEM. Vamos executar aqui novamente. Vamos olhar o nosso console, está aqui, ó, iniciando o método de implementação FEM. E está aí. Então, temos os dois, o REST Template e FEM. Vamos testar o REST Template novamente aqui. Deixa eu ver aqui, REST Template. E está aí, ó. Iniciando o método de implementação, o REST Template e FEM. Ok? E agora faremos uma nova implementação, só que dessa vez utilizando o Request Line. Vamos aqui no nosso pacote Proxy. Vamos criar aqui uma interface chamada Location Request Line Proxy. Utilizaremos aqui a mesma anotação que utilizamos aqui no Location Proxy, só que uma pequena diferença. Daremos um nome de Location Line. Não podemos utilizar o mesmo nome para esse proxy que a gente colocou aqui, tá? Porque ele dá conflito, ele diz que já existe. Exatamente quando a gente cria um recurso, né, e a gente bota no request map a mesma URL para outro endpoint, ele reclama que ele já existe. Então, aqui no FEM, na implementação do FEM, é a mesma coisa, é a mesma lógica. Então, utilizamos o location aqui, e aqui a gente vai utilizar o Location Line. A diferença aqui é que não utilizaremos a URL aqui. Porque a gente informa a URL, aqui a gente não precisa informar a URL, mas a gente vai passar essa URL de alguma maneira. Então vamos aqui, retornar um object, vou dar o nome de find by sep. Vou passar aqui dentro um param do FEM, olha aqui, ó, do pacote FEM. Vou dar o nome de sep, do tipo string, que retorna, passando um sep, um nome sep. Aqui em cima do método, eu vou botar @request line do FEM. E aqui ele me pede um valor. O value, que vai ser do tipo get, que vai ser a assinatura do método, né? A assinatura do método vai ser um get, barra o sep, que a gente vai receber, barra JSON, ok? Essa é a diferença de um para o outro. Deixa eu botar aqui, ó, deixa eu botar aqui embaixo para a gente comparar. Opa, cadê? Olha aqui, anteriormente, como a gente fez, né, bem parecido, só que a gente não utiliza a URL, e aqui a gente
utiliza o request line, e no anterior a gente usa um get mapping, que é do Spring Framework. E o request line a gente utiliza uma implementação do próprio FEM, tá? Uma interface do FEM. Ok? Entendido? Agora no meu pacote service, eu vou criar uma interface chamada FEM Location Service. Opa. Service. E teremos aqui o método retornando um object findBySep, recebendo uma string sep. Ok? Agora vamos criar a implementação desta interface. Vamos lá dentro do meu pacote service.impl. E vai se chamar FEM Location Service Impl. E vamos dar um OK aqui. Beleza. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou começar com require do Lombok e botar uma anotação de service do Spring Framework, que ela vai ser uma camada de serviço. Ok? Então, antes de fazer a implementação aqui deste método, a gente vai criar um método aqui private do tipo location request line. Opa. Location request line proxy. Vou dar o nome de builder, onde que ele vai receber uma string URL. E eu vou retornar um builder de FEM, que vai ser algumas configurações para este serviço aqui que a gente vai acessar, o serviço externo que iremos consumir, né? A API que a gente vai consumir. Então, eu coloco aqui algumas configurações bem simples, né? Opa! Eu vou chamar aqui um FEM.builder. Ok? Fechei aqui. Tá dando erro ainda, mas no final aqui a gente conserta. Esse builder, eu vou informar um logger, qual tipo de logger que ele vai fazer, né? Eu vou utilizar o new SL4J, ó. Tem o do Lombok, pode utilizar do Lombok, ou pode utilizar do próprio FEM. Eu vou utilizar o do FEM. O logger level, né, para informar qual o tipo de severidade aí que eu vou fazer os loggers, né, qual o nível aí, qual que eu vou utilizar especificamente. Eu vou utilizar o full, né, todos eles. Aqui eu posso colocar um options, né, e dar um new request. Cadê? Options. Que aqui eu passo o quê? Vou entrar nele aqui. Eu posso passar o tempo de conectividade para ele dar timeout, né? Ele tentou acessar o serviço externo e demorou muito, então eu informo quanto tempo ele vai esperar para essa conexão para poder ele dar um timeout. E também eu tenho o tempo de leitura, quanto tempo eu vou aguardar aí para leitura. Ele conectou, mas ele está demorando o tempo de leitura daquele endpoint ali. Então, quanto tempo eu quero que ele espere antes de gerar timeout. Então, eu passo as variáveis aqui, né, que são do tipo int. Né, mas eu não vou utilizar isso, mas é uma opção que você
pode estar implementando dependendo da sua regra de negócio. Aqui eu vou passar um encoder, que eu vou chamar o ThysEncoder, que eu não tenho ele ainda, mas eu vou criar. Eu tenho o decoder, também eu vou passar um decoder, que eu vou criar também. Aqui eu posso passar um retry, que é a regra de retry. Algumas configurações vocês podem ver depois sobre as configurações de retry. Quantas vezes você quer que isso se repita, tentou uma conexão, não conseguiu, depois de 5 segundos você pode implementar ali para que ele tente novamente, depois mais 5 segundos, então ele falhar. Então tem várias configurações aqui de retry. Vocês posteriormente podem verificar, podem estudar mais sobre isso. Esse cara aqui eu não vou utilizar, só como exemplo aqui da aula, mas não vamos implementar ele, tá? A gente pode também utilizar o Request Interceptor, que ele serve, você pode, digamos que o seu endpoint ele precisa de um Base Authentication, você pode passar também aqui dentro, tá? Opa. New Basic. Cadê? Basic Authenticate Interceptor, tá vendo? Que eu passo um usuário, e uma senha, ok? Não vou utilizar ele também, mas é só para exemplo aqui da nossa aula. E por final, eu vou finalizar o nosso build, obrigatoriamente, com um target, onde que eu vou passar o location, request line class, e ele me pede uma URL. E pronto. Basicamente, é essa configuração aqui. Esses dois caras aqui ainda vou criar. Então, aqui eu vou criar uma variável chamada proxy, que ela vai ser igual à minha builder, que eu vou passar a URL. E a URL qual? Deixa eu pegar aqui na minha cola. Vai ser aquela URL base. Somente até aqui. Por quê? Porque agora a gente vai dar um return proxy find by CPF. Se eu chegar lá no meu CPF, ele já tem o /cep /json do tipo get. Então, eu só passo a URL base. É a mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior. Deixa eu procurar aqui. Que a gente passa aqui no topo da nossa interface a nossa URL base e no método a gente passa o restante. Então, é a mesma coisa, só que a diferença aqui, a gente não tem a URL no nosso topo, só temos a URL na assinatura aqui do método, que é cep /json, e a gente passa o cep, a gente passa a URL base através dessa configuração aqui do target, passando para location request line proxy a URL base que a gente precisa para fazer o complemento deste cara aqui, do tipo get. Agora vamos criar esses dois caras aqui, vamos declarar um private final, um decoder do pacote FEM-codec e dar o nome de decoder. E um private final encoder também do pacote FEM-codec. Opa, errado aqui. Beleza. Então, está feito a implementação aí do nosso FEM Location Service.
Se eu tentar executar o projeto agora, vai dar erro por causa desses dois caras aqui. Ele pede um bin. Então, vamos gerar um bin para esses dois carinhas aqui. Mas antes, precisaremos ir no nosso POM e colocar uma nova dependência. Deixa eu copiar aqui na minha colinha. Bom, é esta dependência aqui. OpenFem também, o Jackson, a versão 12.5. Criado aqui, vamos aqui no nosso pacote config, criar uma classe chamada bin config. Como que já que é uma classe de configuração, a gente vai utilizar o @configuration, né? E vamos declarar aqui o primeiro bin, que vai ser um public decoder do pacote FEM-codec, chamar de decoder, e ele vai me retornar um new Jackson decoder, ó, do FEM Jackson. Aqui eu vou passar um list, né, da classe util.off e vou dar um new Java time module. E pronto, já temos aqui o bin deste cara aqui. Cadê? O decoder. Já temos do decoder. Então, vamos criar o outro bin do encoder. Vou copiar aqui para não perder tempo, que é basicamente a mesma coisa. E vai ser, em vez de decoder, vai ser encoder. E Jackson encoder. E encoder. Pronto, já temos aqui os nossos dois bins referente a esta implementação. Agora vamos lá para nossa regra de negócio, nossa location ruler, né? E vamos criar mais um método aqui. Mas primeiro, aqui eu vou chamar o meu service, né? Vou declarar o meu service aqui, que vai ser location service, né? Location service. Vou declarar aqui a minha interface, tá? Não a minha implementação. Opa, me perdi. Aqui. Estou declarando a minha interface, que ela tem a implementação, que é a FEM Location Service Impl. Então, eu declaro aqui a minha interface. Então, vamos copiar este carinha aqui, para não perder tempo. Vou colocar o nome de FEM-client request line, a mesma coisa, FEM request line. Só que em vez de chamar o meu proxy aqui, eu vou chamar o meu location find by SEP. O método criado, vamos lá para o nosso recurso, nosso endpoint, e vamos copiar também aqui. Botar aqui FEM request line. Ele vai chamar o meu meu FEM request line. Vamos mudar o nome aqui também. E está pronto. Agora vamos testar. Só mudar o nomezinho aqui que está errado, é request line.
Agora vamos executar o projeto. Não deu nenhum erro. Vamos abrir o Postman. Deixa eu copiar este carinha aqui. E o nome vai ser FEM Request Line. E vamos testar. E tá aí. Funcionou também. Ó. Iniciando método de implementação FEM Request Line. Temos aqui somente aquela primeira abordagem, né? E temos aqui a tradicional utilizando a Request Template. E os três funcionando. Bom, mostrei aqui duas abordagens, né, da implementação FEM. A primeira, onde que a gente passa o URL no topo da nossa interface, com o verbo do nosso método, a assinatura do nosso método, passando o step JSON, e essa outra assinatura onde que a gente não passa a URL no topo da nossa interface, mas a gente só tem a notação request line, que é uma interface do próprio FEM. Qual a vantagem desta abordagem aqui? A vantagem dessa abordagem é que, primeiro, que eu posso ter uma configuração para cada endpoint que eu for consumir. Para esse endpoint, eu chamei esse cara aqui, mas eu posso ter uma outra configuração mais específica para outro tipo de endpoint. Então, eu chamar de builder 2 aqui, então chamaria aquele de builder 2. Ok? Então, posso ter várias configurações diferentes. Posso ter uma configuração global, para quem não estiver utilizando uma específica, utilizar global. E temos essa daqui, que é mais específica para cada endpoint que a gente for consumir. E a outra é que a gente, passando a URL aqui, a gente pode pegar essa URL diretamente vindo do banco. Imagine que essa URL mudou. Vamos ter um problema, né? Se tiver dentro do código, hardcode, né? A gente tem que mudar o código, recompilar, subir o projeto, aquele trabalho todo que vocês já conhecem. A gente pode deixar no property? A gente pode deixar no property ali, no meu caso aqui, no YAML. Mas a gente tem outro problema. Se a URL também mudar, a gente tem que reiniciar a aplicação, tem que dar um restart. É um problema. Então, a melhor abordagem seria que você deixa no banco de dados, né? E você traz a sua URL de lá. Mas aí você mudaria um pouco este caso. Por exemplo, aqui você não passaria este cara. Eu deixaria somente assim. Porque toda a URL completa viria do banco. Então, eu faria desta maneira aqui. Ó. Pegaria um exemplo aqui. Cadê a implementação? Então, a URL eu passaria desta forma aqui. Ó. Essa URL estaria lá no nosso banco, a gente pegaria de alguma maneira essa URL no banco. Isso fazia um string format para ele substituir esse coringa pelo CEP que eu estou buscando aqui. Então, aqui eu passaria essa string já modificada, sendo que essa string completa já veio do banco. Claro, você teria que mandar com o coringa. Então, se eu executar o projeto aqui, o resultado vai ser o mesmo. Aqui, FEM Request Line. Opa, qual o probleminha? Vamos ver o probleminha que deu. Verificar aqui. O probleminha... Ah, tá. Eu estou passando o parâmetro aqui que eu não preciso mais passar o parâmetro. Porque este cara aqui, não preciso mais botar o CEP. Porque eu já estou mandando a URL pronta já aqui, com o parâmetro já incluso aqui dentro. Então, vamos executar novamente. Ok, vamos fazer o teste.
e tá aí. Ok? Então, essas duas abordagens aí, eu prezo mais utilizar essa abordagem aqui para poder pegar esta URL diretamente no banco de dados, né? Sempre salvar as URL de API externa no banco para que, se houver alguma alteração, a gente só altere no banco de dados e a aplicação continue funcionando sem precisar restartar. E chegamos ao final deste pequeno exemplo. Espero que tenham gostado. O projeto está no meu GitHub e o link está na descrição do vídeo. Peço que deixe aquele like, se inscreva no canal. Isso vai me incentivar a criar mais conteúdo como este. Agradeço mais uma vez e fui!